Bom pessoal, como prometido, essa é a segunda parte do vídeo sobre quem foram os apóstolos de Jesus Cristo. E já sabe, né? Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Número 7, Tomé. O apóstolo Tomé também é conhecido na Bíblia como Dídimo, que significa gêmeo em grego. Esta designação aponta que Tomé provavelmente teria um irmão gêmeo. Alguns intérpretes acreditam que esse irmão fosse o apóstolo Mateus, mas não há comprovação disso. A Bíblia nem identifica se esse possível irmão fosse um discípulo de Jesus. Há poucos detalhes sobre a trajetória do apóstolo. Ele é citado poucas vezes na Bíblia, apenas nos Evangelhos e numa pequena citação em Atos dos Apóstolos. Apesar de poucos detalhes, podemos perceber a personalidade de Tomé, um homem sincero, mas pessimista e incrédulo. Quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos discípulos, Tomé não estava presente. Ao ser informado do extraordinário acontecimento, Tomé reagiu de forma descontente e disse que só acreditaria se visse os sinais dos cravos nas mãos de Jesus e ao lado do seu corpo que fora perfurado pela lança do soldado. Tomé ansiava por ver Jesus, mas a ansiedade se tornou em incredulidade. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e Tomé estava presente. Ele mostrou as suas marcas e Tomé acreditou que o Mestre tinha ressuscitado. Jesus o repreendeu pelo fato de ter crido somente ao vê-lo, dizendo: "Pare de duvidar e creia." Segundo a tradição, Tomé teria pregado o Evangelho na Síria e na Índia, onde foi martirizado em 72 d.C. Apesar de ser popularmente conhecido como o discípulo incrédulo, Tomé nos deixa o exemplo para crermos na palavra de Deus em espírito e em verdade. Número 8, Mateus. Mateus era judeu, tinha boas condições financeiras e trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano, o que era mal visto pela sociedade judaica. Foi exercendo esta função que Jesus o chamou para segui-lo. Autor do Evangelho do mesmo nome, Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. O apóstolo também é chamado de Levi nos Evangelhos de Marcos e Lucas. Além do banquete oferecido a Jesus, não há muitos detalhes a respeito do ministério de Mateus na Bíblia. Segundo a tradição, o apóstolo teria sido martirizado na Etiópia. Número 9. Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existem apenas 4 citações referentes ao apóstolo na Bíblia. Marcos Evangelista usou a expressão Tiago o Menor para distingui-lo do outro apóstolo de mesmo nome. Provavelmente Maria, mãe de Tiago, citada nos Evangelhos, refere-se à mãe do apóstolo, que também seguia a Jesus. Há 2 teorias sobre a sua possível identidade. A primeira considera que Tiago o Justo, o meio-irmão de Jesus e autor da Epístola de Tiago, e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, como sendo a mesma pessoa, o que não pode ser provado biblicamente. Outra teoria com pouca base é que o apóstolo Tiago seria irmão do apóstolo Mateus, chamado Levi. Apesar de eles terem o pai com o mesmo nome, essa teoria não tem comprovação bíblica ou histórica. Número 10, Judas Tadeu. Judas, que significa Judá, era um nome comum nos tempos de Jesus. Existem poucos detalhes sobre o apóstolo e muitas teses a respeito do seu nome. Nos Evangelhos de Mateus e Marcos, Judas é identificado como Tadeu, que significa Judas de Tiago. No Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, seu nome aparece como Judas, filho de Tiago. Fica claro na Bíblia que também houve um grande esforço por parte dos escritores em diferir Judas Tadeu de Judas Iscariotes. Na última ceia, Tadeu perguntou a Jesus quando se daria a manifestação pública de Cristo ao mundo. Até aquele momento, os discípulos não entendiam que Cristo se revelaria através do Espírito Santo. Depois da ressurreição de Cristo, Tadeu esteve presente com outros apóstolos em diversos momentos, como no Pentecostes e na escolha de Matias para o ministério apostólico. Segundo a tradição, o apóstolo Judas Tadeu teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga.
teria sido martirizado no ano 70 d.C. Número 11. Simão o Zelote. Simão o Zelote, também conhecido como Simão o Cananeu ou Simão o Nacionalista, era natural de Caná da Galileia. Além de sua origem, pouco se sabe sobre o apóstolo. Tanto o termo Zelote quanto o termo Cananeu significa zeloso, cuidadoso. A designação Zelote é o que pode dar mais informação sobre este apóstolo. Os Zelotes eram uma facção judaica radical que pregava a revolução armada contra os romanos nos tempos de Jesus. Os Zelotes criam no Messias guerreiro e libertador político, que conquistaria Jerusalém à força. É certo que Simão mudou a sua vida a ser discipulado por Jesus, servindo-o com fervor e zelo pela palavra de Deus, a ponto de morrer por ela. E por fim, número 12, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus Cristo. Judas era filho de Simão Iscariotes. Seu nome está ligado ao seu lugar de origem, Judas, homem de Queriote, cidade citada no Antigo Testamento. Curiosamente, Judas, depois de Pedro, é o discípulo com o maior número de citações nos evangelhos. Outro detalhe é que seu nome foi sempre mencionado por último entre os discípulos. Judas Iscariotes estava encarregado da administração do dinheiro. Apesar de tal responsabilidade, o discípulo costumava roubar os valores recolhidos. Foi Judas Iscariotes que ofereceu um plano aos sacerdotes para entregar Jesus. Em troca, Judas recebeu uma quantia de 30 moedas de prata. Na celebração da Páscoa, a última ceia, Jesus falou que seria traído por alguém que estava à mesa. Judas rapidamente se defendeu dizendo: "Com certeza não sou eu, mestre." Jesus afirmou: "Sim, é você." A traição foi consumada na mesma noite, no Getsêmani. Judas, ao lado de líderes religiosos, beijou Jesus entregando para ser preso e morto. Com remorso, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, o que foi rejeitado. Dominado pela culpa, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Fique com Deus e até o próximo.